amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Paixão está em ti, meu coração, te adorar, Senhor, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração. Quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, como eu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morrer por mim, mas ressuscitou. Diga, pelos cravos em tuas mãos, Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente com
Digno é o Senhor. Tu és digno, Senhor. Obrigada, Deus. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olá, queridos irmãos e irmãs, assim inicia o Salmo 107, que é o primeiro capítulo do último livro que compõe o livro de Salmos. Então nós temos visto no livro do Robert Godfrey, Aprendendo a Amar os Salmos, que o livro de Salmos é composto por 5 livros, e hoje a gente vai fazer uma introdução a esse último livro, né, que compõe ali o livro de Salmos. E ele vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Nós temos visto a estrutura do livro de Salmos, e hoje a gente já vê um pouco a estrutura desse quinto e último livro que compõe o livro de Salmos. Então ele é, como eu falei, ele é esse maior conjunto, né, de capítulos desse livro, que compõe 44 salmos aí, e ele, dentro desse próprio quinto livro, ele tem também a sua própria estrutura, que a gente vai ver um pouco aqui no que ele foca em cada um desses 7 conjuntos dentro desse quinto livro de Salmos. Uma coisa interessante a gente observar é que esse conjunto de livros aqui dentro do quinto livro, eles parecem recapitular, né, ou fazendo uma recontagem da história de Israel, enquanto povo, enquanto nação. Então, o primeiro grupo de salmos que compõe esse quinto livro vai do Salmo 107 ao Salmo 112. E esse conjunto de salmos louva a Deus pela salvação do seu povo, seu reino e o seu rei. Então, ele aponta justamente para isso, né? Porque Deus é um Deus que salva o seu povo. Não apenas o seu povo, mas o reino desse Deus, e também o seu rei. Aqui, especificamente, o rei Davi, né, o reinado davídico, que é o reinado que é da promessa da aliança, que nunca acabaria. Mas, lógico, a gente sabe que tudo isso aponta para algo além. Então, por mais que hoje a gente celebre, de fato, a salvação de Deus, não mais de um povo étnico apenas, é o povo de Deus, a igreja do Senhor. Não é mais um reino político, é um reino espiritual. E não é mais um rei que é um homem, mas um rei que é homem e é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse primeiros conjunto de salmos aqui, né, que compõe esse quinto livro, do 107 ao 112, trata esse tema, né, da salvação do seu povo, do seu reino e do rei. No segundo grupo, que vai do Salmo 103 ao Salmo 118, esse grupo focaliza no tema da libertação do Egito e fala como Deus foi poderoso e misericordioso em resgatar o seu povo da escravidão do Egito. Da mesma forma, nós louvamos e celebramos a Deus pela salvação, pelo resgate que Ele fez por nós, enquanto filhos e filhas do Senhor, nos retirando, né, nos livrando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Livrou a gente da escravidão do pecado e nos ensinou o que é verdadeira liberdade. Liberdade não é dar vazão aos nossos desejos, pelo contrário, a liberdade é a gente poder viver por propósito para o qual nós fomos criados pelo nosso Criador, louvando e glorificando o seu nome, né, usando os nossos dons, talentos e habilidades que Deus, na verdade, nos deu. Isso é verdadeira liberdade, né? O terceiro grupo de salmo, que a gente pode chamar de grupo, né, é o Salmo 119. Todos nós sabemos, é o maior salmo do Saltério, e ele celebra a palavra escrita de Deus como uma revelação perfeitamente confiável. Então, pelo tamanho dele, ele é praticamente considerado um grupo dentro desse quinto livro. Interessante observar que o Salmo 109 é um dos... Perdão, o Salmo 119, que é um dos meus... Assim, gosto muito desse salmo. Ele como a gente vem falando, né, o Salmo ele tem uma estrutura literária diferente, então é uma estrutura poética, né, como se fossem canções. Especificamente o Salmo 119, ele é um acróstico. O que é isso, né? O alfabeto hebraico ele tem 22 letras. E no Salmo 119, cada conjunto de 8 versículos,
ele começa com uma letra em hebraico. Então, por exemplo, do Salmo 119, do verso 1 ao verso 8, é uma estrofe. E ela começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. E depois, a partir do verso 9, ele começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, né, que seria a segunda estrofe, do versículo 9 até o versículo 16, que é o Bet. E depois, a partir do 17, o Gimel. E depois, a partir do 25, o Dalet. 33, o Re, enfim, e aí por diante. Então, é um salmo que ele é, por si só, um grupo, e ele fala sobre a fidelidade da palavra de Deus, né, a sua revelação perfeitamente confiável. E já no início ele fala que a palavra de Deus é fonte de alegria e felicidade. Salmo 119, 2 diz assim: felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. E no 25 diz assim: ó, minha alma está batida até o pó, reanima-me segundo a tua palavra. No verso 14 diz assim: no caminho das tuas prescrições encontrei alegria. Verso 15, em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas, encontro minhas delícias em teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Verso 28, minha alma se consome de tristeza, reergue-me segundo a tua palavra. Então, assim, há um regozijo, uma alegria, um conforto, um renovar de esperança, quando o salmista ele recorre à palavra de Deus, que ele é a fonte de tudo isso. E nisso se trata, né, esse terceiro grupo, né, que a gente pode dizer que é somente o Salmo 119. O quarto grupo ele vai de Salmo 120 até o Salmo 134. Então ele contém ali canções de peregrinação, que louvam a Deus pelo privilégio da peregrinação e adoração em Jerusalém. Ali a peregrinação especificamente era quando o povo vivia distante de Jerusalém. Então vocês vão lembrar que somente Jerusalém possuía o templo, e no caso da Páscoa e eventos específicos, todo judeu ele ia participar da celebração no templo em Jerusalém. Então a peregrinação que ele está referindo aqui nesse grupo 4 é justamente essa peregrinação de quando as pessoas saem dos lugares onde elas estão, né, de diferentes países ali, né, na Judéia, ou de repente estão um pouco mais distante, e vão em direção a Jerusalém para louvar a Deus no templo. Então, sobre o louvor, sobre a alegria dessa peregrinação. E aí, o que isso quer dizer para nós hoje? A gente não faz mais isso, né? Esse tipo de peregrinação, vamos dizer assim, física para ir num lugar específico para adorar. João 4, Jesus falando com a mulher samaritana, ele diz, olha, vai chegar o momento em que não vai ser nesse monte, ele falando com a mulher samaritana lá em Samaria, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é mais um lugar hoje que serve para adoração, mas é uma condição do coração, em espírito e em verdade. E nós podemos dizer que todo domingo, que é o dia nosso de celebração, é o dia nosso de peregrinação, se a gente pode dizer assim, né? Essa peregrinação, para fazer a analogia aqui ao quarto grupo, né? Então, quando nós viemos ao culto no domingo, é um momento nosso de alegria, de regozijo. Então, ao ler esses salmos 120, 134, a gente pode ler com eles e falar, poxa, que alegria é essa peregrinação nossa. Não precisamos mais ir para um lugar físico distante, mas nós podemos nos reunir em diversas igrejas, no nosso caso, aqui na SEB Macaé, para louvar e agradecer ao Senhor. E que maravilhosa e bendita oportunidade que nós temos com liberdade no Brasil de nos reunirmos, encontrar com nossos irmãos e louvar ao Senhor a plenos pulmões e sermos expostos à sua palavra. Isso é uma bênção, irmãos. No quinto grupo, que vai do Salmo 135 ao Salmo 137, ele encara a persistente realidade dos inimigos de Deus e do seu povo. Então, a alegria no culto, a alegria na adoração, a alegria na peregrinação, mas, bom, estamos peregrinando. Nós não chegamos ainda a Nova Jerusalém, né, a terra prometida. Nós anunciamos que ela será plenamente restaurada, né, a terra, com o retorno de Cristo. Até lá, nós ainda lidaremos com inimigos de Cristo, inimigos da cruz, inimigos do Evangelho, ainda lidaremos com dores, com sofrimento, com perda.
E a Bíblia é muito realista nisso tudo, né? O Salmo nós temos lido reiteradas vezes, ele fala sobre sofrimento, sobre dor, sobre injustiça, sobre frustração. E isso é uma realidade na nossa vida, nessa etapa, né? Da volta de Cristo. E como nós lidamos com isso? Lidamos como os salmistas fazem, levando o nosso coração aflito ao Senhor, colocando nele a nossa confiança, derramando o nosso coração em súplica, em ação de graça e também em lamento. E é isso que esse quinto grupo vai falar um pouco. O sexto grupo ele é formado inteiramente por Salmos de Davi, representando ali a restauração da linhagem de Davi. Nós sabemos que Jesus Cristo é aquele que restaura plenamente a linhagem de Davi, do qual esse trono, de fato, nunca mais se extinguirá. O sétimo grupo dos Salmos, que ele vai do Salmo 146 até o Salmo 150, que é o último, e aí todos esses grupos, né, eles vão crescendo, vão aumentando a sua intensidade, até chegar nesse último grupo de Salmos, né, que conclui com louvor a Deus. E aí, vamos ler aqui no último versículo do Salmo 150, ele conclui assim, Salmo 150, verso 6, que todos os seres vivos louvem ao Eterno, louvado seja o Senhor, aleluia. Assim conclui, então vocês vão lembrar, ele começa esse grupo de Salmo também chamando para o louvor, Salmo 107, e ele conclui também com esse convite, né, com essa convocação de louvor ao Senhor. Como é que começa? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele conclui de novo, que todos os seres vivos louvem ao Senhor. De novo, aqui recontada, né, uma espécie de recontagem nesse último grupo, né, de livros, né, do quinto livro, na verdade, nesse último grupo aqui, de capítulos do Salmo, uma recapitulação, uma recontagem da história de Israel, que no final das contas, como nós já falamos, ele culmina e aponta para Jesus Cristo. O Robert Godfrey ele conclui com uma citação aqui que vale a pena repetir. Ele diz assim: Cristo é a recapitulação da história de Israel e o cumprimento do seu sentido. Ele é o verdadeiro israelita e o verdadeiro rei. Ele, Jesus, é o filho a quem Deus chamou do Egito. Ele é o verdadeiro guardião da lei e da aliança. Ele é o verdadeiro peregrino e o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro vencedor e aquele que foi desamparado no exílio da cruz. Ele é o descendente de Davi, em cujo reino o sofrimento continua por um tempo. Ele é o perfeito louvor. O saltério é realmente acerca de Jesus. Que ao lermos os Salmos, ao meditarmos os Salmos, nós possamos lembrar tudo isso que aponta para Cristo. O cumprimento das promessas, das profecias, da aliança, a razão do nosso louvor, aquilo que aqui os salmistas eles cantavam e entoavam, ainda em sombra, encontra a verdade da realidade em Cristo Jesus. E isso, irmãos, redunda para nós, ou deve redundar para nós, muito mais motivo de louvor do que para aquelas pessoas daquela época. Eles viam promessas, eles viam sombras, eles viam sinais, eles viam tipo, eles viam modelo. Nós podemos louvar e porque nós cremos e já entendemos, o mistério foi revelado e é Cristo Jesus, o nosso Senhor. De novo, que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus abençoe.